Mãe, né? O caminho da liberdade emocional, da nossa liberação emocional. Mãe, falar de mãe é falar muitas vezes de uma ferida, de algo que nos causa dor. E eu nunca tive tanta certeza disso depois dessa última semana do que eu tenho vivido aqui nesse espaço, né? Nesse espaço aberto, mas que de alguma forma ele me pertence, né? Ele é aberto, mas ele tem alguns limites, não é mesmo? Penha, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, Urbano Santos, Maranhão, muito bem-vindos, gente. Que lindos, que lindos. Então, o que que acontece? Por que que quando a gente fala em mãe, algo toca a gente profundamente? Algo toca profundamente porque muitos tocam numa ferida profunda ou num amor profundo. Esse amor profundo pode estar muito machucado, que é a sua grande maioria, não é mesmo? Ou pode ser algo que esteja resolvido e com o tempo foi se resolvendo. E por que que eu trago hoje esse tema? Pelo burburinho, pelos ataques que eu recebi, né? Por causa do vídeo da mãe narcisista, que não tem nada demais naquele vídeo. Mas muitas pessoas se sentiram atacadas, se sentiram desrespeitadas, né? Em nenhum momento eu quis desrespeitar as pessoas, desfazer das dores das pessoas. Por quê? Porque eu trabalho com a dor humana. Eu sou psicóloga há quase 18 anos. Eu trabalhei com crianças vítimas de abuso sexual. Eu trabalhei com mulheres, com adolescentes vítimas de violência doméstica. Então, sim, eu trabalhei com pessoas que viveram com mães narcisistas, com mães abusivas, com mães tóxicas, sim. Então, me soa um pouco. Eu fico surpresa quando falam que eu não sei o que é a dor. Mas aí eu entendo que essas pessoas estão chegando, não conhecem a minha caminhada profissional, não conhece tampouco a minha história, porque tem muita gente chegando, não é mesmo? Então, eu resolvi fazer essa live por isso. Por quê? Não importa a mãe que nós temos. Não importa se essa mãe, de fato, foi abusiva, foi tóxica, foi narcisista, porque quem é filho de uma mãe assim sabe a dor que carregou, sabe a ferida que tem, não é mesmo? Só que nós precisamos fazer algo com isso. Nós precisamos fazer um trabalho profundo com isso, porque do contrário, é sim a nossa vida que trava. É a nossa vida de filhos que trava. Então, eu não estou aqui defendendo mães abusivas. Não estou aqui defendendo violência doméstica. Não estou aqui defendendo maus tratos. O que eu estou fazendo aqui é mostrando que tem uma saída para a gente poder ter uma vida feliz, ter uma vida funcional, ter uma vida destravada, apesar do passado de dor com o nosso primeiro registro de amor, que é a nossa mãe.
Mas antes, eu quero contar umas historinhas para vocês. Várias historinhas, na verdade. Várias historinhas. Ó, tem gente até dos Estados Unidos. A nossa live está internacional hoje. Gente, esses desenhos vocês vão achar que é o meu sobrinho de 4 anos que fez, mas fui eu, porque eu sou péssima em desenho mesmo, tá? Então escutem essa primeira história aqui. O pessoal do YouTube, o pessoal do Insta, estão vendo bem? Só me sinalizem se sim ou não. Para quem está perguntando que vídeo que é um vídeo que tem no meu Instagram que tem quase 1 milhão de visualizações. Certo, gente? Estão vendo? Então vamos lá. Essa é a Maria e essa é a mãe da Maria. E eu vou contar agora a historinha da Maria para vocês. A mãe da Maria, prestem atenção. A mãe da Maria era aquela que não dizia não para a filha. A filha que mandava em casa. A Maria tinha todas as necessidades atendidas pela mãe. Ela não sabia ouvir não. Maria não podia ser contrariada. Os pais viveram para Maria, porque eles diziam assim: nós daremos para Maria tudo que nós não tivemos. E a vida da Maria foi uma sequência de coisas que ela ganhou. Ela só ganhava. Os pais só davam, os pais só entregavam, os pais não sabiam mais o que fazer. Os pais davam tudo para essa filha. A Maria era o centro da vida desses pais. Mas por mais que a mãe fizesse por Maria, Maria sempre queria mais. Maria nunca estava satisfeita. Maria não conseguia enxergar todos os feitos dessa mãe para com ela. Maria sentia que a mãe não era o suficiente. Chamava essa mãe de tóxica, de abusiva, de egoísta, de narcisista. E hoje, a vida da Maria é travada. Hoje, ela culpa a mãe por tudo. A vida da Maria não foi para frente. A Maria não se achou na profissão, a Maria não se encontrou nos relacionamentos, a Maria não ganha dinheiro e por mais que a mãe da Maria fizesse, a Maria decidiu olhar a mãe com os olhos negativos, com os olhos do que ela não teve, com os olhos do que faltou. Essa é a história da Maria. Agora, essa é a história da Mônica. Essa é a história da Mônica. Essa é a Mônica. A Mônica, ela conviveu com a mãe até os 5 anos.
quando o juiz decidiu que a mãe não tinha mais condições de cuidá-la. Mônica lembra da mãe alcoolizada, desacordada, e lembra do pavor que ela tinha que a mãe morresse. Muitas vezes a Mônica foi cuidada por vizinhos, por famílias substitutas, por abrigos temporários, mas a Mônica lembra que ela sempre preferiu o colo indisponível da mãe. Eu trabalhei com crianças abrigadas, gente. Essa mãe não podia dar para Mônica o que ela não tinha. Mônica cresceu, recebeu o amor de pessoas disponíveis, mas a mãe nunca saiu do coração da Mônica. Mônica é grata pela família que a acolheu, que a adotou. Ela é eternamente grata, mas ela sabe que o sim daquela mãe indisponível lhe deu a vida. Foi o sim dessa mãe que não tinha recursos. Foi o sim dessa mãe que perdeu o poder familiar sobre ela, que ela agradece o sim. É com esse sim da mãe que a Mônica encontra forças para superar o seu passado de dor e de maus tratos. Mônica estudou fora do país, aprendeu outra língua, teve um filho e hoje agradece ainda mais aquela mulher indisponível, abusiva aos olhos da justiça, aos olhos dos homens, tóxica, indisponível, mas ela vê que graças àquela mulher, ao sim daquela mulher indisponível, ela tem o dom da vida. E através dessa mulher, não seria possível hoje ela ser mãe. Então, a Mônica, ela sempre preferiu olhar não para isso, não que isso não existiu, isso faz parte da história da Mônica, sim, faz parte da história dela. Mas a Mônica, com esse passado, ela resolve olhar para o sim da mãe, que acolheu ela no ventre. Por 9 meses, por 5 anos. E aí, com esse sim, com esse olhar, ela tem forças para superar essa dor. Essa é a história da Mônica. Agora a gente vai para a história da Dani. Essa é a mãe da Dani. Bem humana, bem comum, bem imperfeita, como todas as mães. A mãe da Dani fez tudo para engravidar. Ela queria muito engravidar.
Os pais desejavam muito o nascimento da Dani. Filha única, o pai viajava muito, a mãe era dona de casa, vivia a vida para essa filha. A mãe da Dani, após um tempo, se separou. E aí, ela teve que voltar para o mercado de trabalho, porque a renda da família caiu. O padrão familiar caiu. E a Dani culpa até hoje a mãe pela separação, pelo padrão financeiro da família e por ter crescido sem a presença do pai. Porque depois do divórcio, o pai quase nem procurou ela. A vida da Dani é criticar a mãe, embora dependa dela financeiramente. Hoje ela é uma mulher adulta, mas ela depende financeiramente dessa mulher que ela critica diariamente. Nunca saiu de casa. Tem relacionamentos que não duram, apesar da beleza física. A Dani detesta o jeito da mãe. Tudo que dá errado na vida dela, ela culpa a mãe. Todo fracasso, todos os relacionamentos que não duram, o temperamento, tudo é culpa da mãe. A mãe, para ela, é tóxica. Porque a mãe diz que ela tem que trabalhar, que ela tem que amadurecer, que ela tem que crescer. Apesar de todos os feitos dessa mãe, a Dani escolhe olhar para o que faltou. Essa é a mãe da Eulália. Mulher difícil, reclama de tudo, critica todos, é aquela mãe que faz fofoca, se acha vítima, injustiçada, culpa todo mundo pelas coisas que não deram certo na vida dela. E a Eulália, às vezes, ela acredita que ela tem culpa. Muitas vezes ela acreditou que ela tinha culpa pela infelicidade da mãe dela. E isso a deixava ela muito triste. Só que a Eulália, vendo o jeito da mãe, ela deu um jeito de buscar a independência. Para ela poder sair de casa. Hoje, a Eulália tem a própria vida, amadureceu, mudou e ela percebeu que a mãe tem as questões dela para resolver. A Eulália viu que ela não é responsável pelas dores da mamãe. Eulália entendeu que ela precisava de distância dessa mãe para manter a saúde emocional, a saúde do próprio relacionamento com essa mãe. Então, ela resolveu visitar a mãe esporadicamente, não tanto quanto os outros irmãos, e assim ela consegue honrar essa mãe à distância. Ela consegue ver as coisas boas dessa mãe à distância. Essa é a mãe da Eulália. Ela se conecta no coração da mãe através do distanciamento. E agora, por último, essa é a Cássia.
A mãe da Cássia foi bem humana, bem comum, errou como todas as mães, teve algumas falhas da qual ela se culpa muito. A Cássia não pôde ter tudo como seus amigos. Ela era cuidada por outras pessoas porque a mãe trabalhava o dia todo. A Cássia teve raiva da mãe, como todos os adolescentes. A mãe da Cássia teve vários parceiros. E a Cássia não conheceu seu pai, porque ele nunca a assumiu. A Cássia cresceu, sofreu, aprendeu com os erros, e a cada erro da Cássia, ela lembrava da mãe, de como a mãe era forte. E a cada tombo, a Cássia lembrava mais e mais da mãe, e com amor. E disso vinha uma força para a Cássia resolver os próprios problemas. Hoje, a Cássia é casada, tem 2 filhos, continua resolvendo os seus problemas, tem um trabalho com carteira fixa, e se conecta com tudo de bom que a mãe ofereceu para ela. Eu podia ficar a noite inteira aqui contando histórias de mães e filhos para vocês. Se vocês perceberem, em nenhum momento eu falei que essa mãe aqui tá certa, esse filho tá errado, aqui esse filho tá errado e essa mãe tá certa, porque na visão sistêmica não existe esse tipo de julgamento. Não existe o certo e o errado. Existe o que funciona e o que não funciona. O que trava a nossa vida e o que destrava a nossa vida. E se a gente pensar que, biologicamente falando, vamos falar de biologia? Nossos pais, meu pai e minha mãe aqui, eu aqui, os pais de vocês aqui, vocês aqui, nós somos 50% os nossos pais. Nós, querendo ou não, aceitando ou não, conhecendo ou não os nossos pais, eles nos reconhecendo ou não, vivos ou falecidos, nós somos os nossos pais. Então, aqui, nesse sangue, no teu sangue, no meu sangue, corre nossos pais. Nós não conseguimos escapar disso. Por mais que a gente tente fugir, por mais que a gente tente negar a nossa história, a gente não pode fugir disso. Então, quando a gente nega, quando a gente fala assim, eu não te reconheço, eu não te dou a honra, você não tem o direito de ser minha mãe, o meu pai, o que acontece aqui? Acontece que aqui eu perco a minha força. Com os pais, gente, não acontece nada. Não acontece nada com os pais. Porque os pais não precisam dos filhos. Os filhos precisam dos pais. Então, quando um filho diz, eu não preciso de você, eu perco a força para ir para a vida. Uma coisa é, eu vejo, mamãe, que você está indisponível para cuidar de mim.
e eu me afasto. No caso de mães abusivas, de fato, que não podem cuidar de crianças mesmo dos próprios filhos, e não vamos entrar no porquê da questão, mas mesmo assim, elas precisam desse reconhecimento. Por quê? Por mais que se perca, por mais que essa mãe perca direitos, ela não perde este pertencimento em mim. Eu me arrepio em falar isso. Então, o Bert falava o seguinte: quem não honra sua mãe, não honra sua vida. Quem não reconhece a sua mãe, quem não se relaciona com essa mãe, quem não vê essa mãe, não se relaciona bem na profissão, com os parceiros, porque esse é o primeiro registro de amor que a gente tem. E independe dessas histórias aqui que eu contei para vocês. Independe de quem é essa mãe. Independe. O que eu quero falar para vocês é que essa mãe foi abusiva? Foi. Vamos olhar para a mãe da Mônica aqui. Vamos pegar no julgamento aqui do senso comum, a pior mãe do mundo. Vamos olhar no julgamento do senso comum, não na visão sistêmica agora. Não conseguem olhar para essa mulher? Olhem para o ventre dessa mãe que acolheu vocês. É difícil olhar para essa história? Olha para esse ventre. Olha para esse sim. Porque o sim da nossa mãe é decisivo para a nossa vida, né? Muitas mulheres escolhem interromper a vida dos filhos no ventre. E a nossa mãe disse sim para a nossa vida. Para todos que estão assistindo essa aula aqui hoje, todas as mães disseram sim para a nossa vida. E por esse sim, esse pequeno e grandioso sim, essas mulheres imperfeitas, humanas e bem comuns merecem a nossa honra. Só por isso. Se o dom da vida não for a coisa mais grandiosa para a gente, que valor a gente dá para nós? Se eu não consigo dar valor para a minha vida, se eu não consigo dizer sim para a vida, como eu vou dar valor para a minha vida? Como? Entendem, gente? Então, o que eu quero falar para vocês é que muitos filhos se sentiram atacados. Por quê? Porque toda a minha base, toda a minha ilusão vai por água abaixo quando alguém mexe nas estruturas que até agora eu achava minha vida é uma bosta por causa da minha mãe. Porque é muito mais fácil eu culpar o outro. É muito mais fácil eu culpar a mãe e o pai, o parceiro, o ex, pelas coisas erradas que deram para minha vida. E isso mexe com as minhas estruturas, porque eu tenho que rever todas as ilusões que eu construí até agora. E mexer nisso requer coragem. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando da história de vocês. Eu estou falando da minha história.
porque as pessoas falaram assim. Ela não sabe. Ela não vive isso. Porque não importa quem seja essa mãe, o filho vê a mãe que ele quer. Porque sim, eu dizia que eu amava minha mãe, mas eu não honrava minha mãe. Eu não tinha noção do que era honrar uma mãe. E por isso que a minha vida era tão vazia, tão desgraçada. E eu amava minha mãe. E quando eu falo que a minha vida era vazia e desgraçada, era vazia e desgraçada. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha amor, eu sentia um vazio profundo. E quando eu comecei a, de fato, honrar a minha mãe, honrar a minha mãe quer dizer que o quê? A minha mãe continua a mesma mãe. A mesma mãe. A mesma mãe. Posso até dizer que o que me irritava mais pode ser até que piorou. Mas ela continuou sendo a mesma mãe. Mas eu não continuei sendo a mesma filha. Porque o meu olhar mudou. A minha honra, a minha reverência à minha mãe, a aceitar essa mãe imperfeita, essa mãe humana, essa mãe que também teve dores, que também teve falhas, que também teve sonhos interrompidos. Porque a gente só olha os pais, porque a gente só quer a perfeição, né? Muitas vezes. Então, quando a gente começa a pensar que eles também foram crianças, que tiveram faltas, que também foram feridos, e ver humanidade nos nossos pais. E isso, gente, esse movimento de honra não tem a ver com retomar um contato físico, não tem a ver com vou ligar no aniversário, agora eu vou procurar. Não é nada disso. Isso é um movimento de alma. É daqui para lá. É só de uma mão. Eu te presto homenagem, minha mãe. Eu sou muito pequena e você é grande. É isso. É um movimento de alma, é um movimento simples, é um movimento pequeno. E não importa se mamãe reconhece, se mamãe vê, se mamãe retribui. Pode ser que mamãe fique até pior do que ela era. Mas isso não faz diferença, porque agora eu vejo e aceito tudo que foi, da forma que foi e do que sucedeu. E agora sim, eu pego isso como uma força para a minha vida e sigo adiante. E quando eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a ter a minha vida afetiva, a sentir, a ter a minha vida afetiva
equilibrada. Aí eu comecei a estabilizar minha vida financeira. E por último, eu comecei a emagrecer, gente. Porque até a obesidade, a gordura, o sobrepeso, muitas vezes tem a ver com a mãe que a gente não aceita. Então, a gente só ganha, a gente só tem bênçãos na vida quando a gente começa a fazer esse movimento em direção à nossa mãe. É isso. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Não existe mãe santa, não existe mãe perfeita, existem mães abusivas, existem mães tóxicas, existem mães invejosas também, existem todas as mães. Mas também existem todos os filhos. Existem filhos folgados, existem filhos mimados, existem filhos que não reconhecem o esforço dos pais, né? E tem os filhos que vão usar de toda a força do que acontece para fazer algo de bom com a vida. E tem filhos que vão usar o que acontece para não fazer nada da própria vida. E aí a pergunta é: quem nós seremos? Quem nós seremos? E é isso que eu digo. Estão me perguntando aqui sobre honrar e amar. Eu dizia que eu amava meus pais. E de fato, eu amo meus pais. Mas eu estava sempre no julgamento sobre eles. Na honra, não existe julgamento. Os meus pais são o que são, com o ônus e o bônus, com a imperfeição, e assim eu concordo com isso. Quando Deus joga as sementes entre as pedras, árvores crescem em lindos jardins, árvores crescem entre as pedras. Vocês acham que as árvores vão dizer: eu não aceito ter nascido entre essas pedras? Isso é honrar. É dizer sim, eu concordo. Eu digo sim para isso, por ter nascido entre essas pedras. O honrar é isso. Eu não faço julgamento. É um movimento muito profundo, muito maior do que o amor. O amor eu ainda digo que é superficial, é banal. Então, honrar é esse movimento profundo de que eu tenho os pais que eu precisava, alguns precisam se afastar desses pais, mas eu aceito isso e vou para a vida. Outros lamentam isso e empacam na vida. Honrar não é retomar contato físico, não é ligar no dia do aniversário, não é nada disso. É esse movimento daqui para lá. Então não importa o que vem de lá para cá. Esse é o movimento. Esse é o movimento. É um movimento que abrange
É isso que eu queria te falar sobre vocês. Meu povo, nossa, eu tenho tanta coisa para falar. Gente, eu recebi muitas perguntas assim, né, de mães. Meus filhos não me dão valor. O que que eu faço? Nada. Os pais não podem fazer nada. Os filhos vão ter que sentir, né? Isso na caminhada, no amadurecimento. E vão ter que sentir sede para buscar essa água na fonte. Então, isso não. Para os pais, isso causa o que? Dor, né? Mas para os filhos, isso causa, sim, muitos problemas. Então, o que eu digo? Os pais não precisam dos filhos. Os filhos precisam dos pais. Eu queria ler para vocês só um textinho do Bert, do que ele fala sobre a mãe. Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos a nossa mãe. Quando a gente aceita a nossa mãe, a gente aceita a vida. A vida começa a chegar. E a vida é o quê? A vida é o amor, é a prosperidade, é a saúde, é o dinheiro, é o todo, gente. Do mesmo modo que alguém está com a sua mãe, também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Quando a nossa mãe pode vir até nós. E quando nós a honramos como tal. É isso, gente. É assim que começa. E aí, quem não honra a mãe começa a sentir doenças, fracassos, né? E eu lembro que o Bert falava assim, em vários livros ele fala que tem mulheres, tem filhos que preferem a doença do que reverenciar a própria mãe. E depois desse vídeo, pelos comentários que eu vi, de fato, eu acredito cada vez mais nessa frase. A relação mais profunda, ainda ele diz aqui, ó, em outro livro, mais profunda que vivenciamos em nossa vida foi e é a relação com a nossa mãe, que em seu ventre nos deu a vida. Nossa relação com nossa mãe continua na nossa relação com outras pessoas, principalmente em nossa relação com nosso parceiro e com nossos filhos. Ela também continua em nosso trabalho e em nossa profissão. Se na relação com a nossa mãe tiver ocorrido um evento que nos tenha separado dela, mesmo que por curto tempo, permanecemos com uma dor que nos aflige por toda a vida. Então, meu povo,
Era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria trazer. Então, eu respeito a dor de todo mundo, a vivência de todos. E se tem uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na faculdade de psicologia, é que uma professora sempre falava assim: não existe como a gente medir a dor das pessoas. Então, se alguém brigou com um tio e alguém brigou com a mãe, pode ser que a dor seja a mesma. Então a gente não tem como mensurar as dores, as vivências, porque dor é dor. E todos aqui, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Insta, todo mundo tem dor. Todo mundo teve passado, todo mundo teve sofrimento, todos aqui tiveram. Agora, a escolha é: eu faço disso uma força ou eu faço disso uma justificativa para minha vida não andar, uma lamentação para justificar os desalinhos da minha vida. Essa sim é a nossa decisão. O passado a gente não muda. Os pais a gente não muda. A família a gente não muda. Agora, eu decido se aquilo que aconteceu eu tomo como uma força quando eu aceito e digo sim, concordo com esse destino, com esse passado e faço disso uma força, ou quando eu tenho uma resistência, quando eu me sinto assim, uma vítima, uma coitada, uma injustiçada. E aí eu lamento, e aí eu perco a força, e aí eu vivo o fracasso. Nisso a gente pode escolher. E essa é a escolha que vocês também podem fazer. Essa foi a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje. Eu tomo força. A Grace está falando. Gente, o que eu tinha para falar era isso, para trazer. Então, eu espero, desejo que hoje vocês retomem essa conexão com a mãe, seja ela quem for, seja o que tenha sucedido, o que tenha ocorrido, o que tenha acontecido. Que vocês possam olhar para essa mãe e se conectar. Se não teve nada, eu te agradeço, mãe, por ter me acolhido nesse ventre, porque agora eu posso seguir adiante. Agora eu agradeço pela vida que você me deu, porque agora, minha mãe, não importa o que aconteceu, eu tenho o direito de recomeçar. Agora, minha mãe, eu reconheço o quanto você foi importante para mim. Porque eu digo sim para tudo o que aconteceu. Agora eu sigo em direção ao futuro. Eu sigo a vida e nela eu vou fazer algo de bom em honra a você. Por favor, mamãe, me olhe com os bons olhos. Porque eu vejo você, minha mãe. E eu digo sim para a sua vida, mamãe. Eu tomo a vida que eu recebi de você e vou fazer dela algo de bom, minha mãe. Porque eu exercito olhar para o que aconteceu, sem julgamentos. E eu peço que a senhora abençoe o meu caminho. Porque agora eu vejo. Por mais que eu tenha me sentido sozinha, sozinho, independente do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Eu agradeço
a você por tudo, minha mãe. Agora eu estou pronta, pronto para ir para a vida. A partir de agora, eu posso transformar toda essa dor em força, porque eu vou olhar tudo por uma nova perspectiva. Eu sou pequeno, minha mãe, e você é grande. E sempre será assim. E eu peço a sua bênção, mamãe. Tenha uma linda noite. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.